Você já se perguntou se é possível ser cristã e feminista em um mundo que compete para entender, né, com tantas vozes aí, para entendermos o papel da mulher na sociedade, para entendermos para que a mulher foi criada? Então gera muita confusão na cabeça de muitas mulheres, de muitas pessoas, e para isso nós vamos falar sobre esse livro aqui, Não Existe Cristã Feminista, de Anna Campagnolo. Esse livro é muito interessante para você que deseja estudar, se aprofundar mais a respeito dessa temática sobre feminismo e a fé cristã. E através de 3 tópicos nós vamos falar sobre a criação da mulher, a maternidade e como viver uma fé cristã plena em Cristo Jesus. Em nosso primeiro tópico nós vamos analisar como que o feminismo ele distorce as verdades bíblicas, que é a missão da mulher, a criação da mulher. A Bíblia nos afirma que a mulher foi criada à imagem e semelhança de Deus também. Que a mulher ela foi criada com propósito. Ela não foi criada só para existir ou para ser, né, submissa, que ali distorce essa palavra muitas vezes o feminismo. Então, ela não foi criada só para existir. A mulher ela foi criada por Deus para um propósito, propósito muito importante. Então, assim como o homem foi criado e com importância para a terra, para o reino de Deus, para tudo, né, que existe, que ele foi criado para administrar, teve um propósito na criação do ser humano, do homem e na vida da mulher. Então, ela foi criada só para existir, só para gerar filhos, só para... Não, a mulher ela foi criada por Deus, a sua imagem e semelhança também. Deu valores a essa mulher e deu a ela um propósito de vida. O propósito da mulher é ela gerar filhos, ela ser companheira do seu esposo e também servir no reino de Deus. E a autora vai falar sobre as correntes do feminismo que traz uma interpretação errada em relação aos versículos bíblicos da criação da mulher. Interpreta como que se a mulher ela tivesse que essa parte da submissão que elas pegam e falam só sobre isso, né? Debate sobre isso, que a mulher que ela está ali desenvolvendo o papel que Deus criou ela para, né, desenvolver, dizem que ela está fazendo algo que não agrega, que ela está fazendo algo que não é relevante, que isso faz a mulher ficar capacho do seu esposo. Então são tantas coisas que falam que é contrária à palavra de Deus. E a Bíblia ela nos instrui a importância da mulher. Então essa autora ela vem falar, vem mostrando através da Bíblia que sim, que as ideias feministas não estão de acordo com a palavra de Deus. E nós, mulheres cristãs, devemos seguir o quê? A Bíblia. Se não está de acordo com a Bíblia, também não está de acordo com aquilo que nós devemos defender na nossa vida. E a autora ainda fala que sim, o Senhor Deus, ele não errou ao criar homem e mulher. Ele não errou quando ele distinguiu papéis diferentes para cada um. O homem de ser mais líder, de ir à caça. E a mulher não, é de ficar dentro do lar, cuidando da sua família, cuidando da prole. E ela fala que Deus não errou. E realmente, Deus não errou, porque os feminismos vêm interpretar isso como inferioridade. Que a mulher tem que ser igual ao homem, né? A busca de papéis iguais. Não, existem coisas que o homem que faz, existem coisas que a mulher que faz. Por exemplo, o homem não pode gerar filhos. E se a mulher não pudesse gerar filhos? Se nós, mulheres, entrarmos por essa aí, que não queremos gerar filhos, como será o nosso mundo? Como será a nossa sociedade? Qual o desprezo em gerar filhos, né? Então a autora vai defender esse ponto também no livro, que é uma bênção, uma dádiva de Deus, nós mulheres podermos gerar, nós mulheres termos o papel a qual o Senhor nos deu de cuidado, de amor não só com a nossa família, mas com as outras pessoas também. Porque se nós não entendermos o nosso papel e nosso propósito e ficarmos aí com essas ideologias, né, trazendo para a nossa vida, nós não estaremos servindo ao Senhor dentro daquilo que Ele nos chamou, dentro do propósito que o Senhor nos criou para nós honrarmos, para nós exercermos com maior qualidade e com amor e também entendendo, né? E se fazendo sua parte de você, isso, que você é importante, você que foi criada à imagem e semelhança de Deus, você é filha amada de Deus e você sim tem um propósito, e o seu propósito que Ele te criou é muito importante. Quando você começa a entender essas verdades, essas correntes feministas, esses pensamentos, eles caem por terra. E no nosso segundo tópico nós vamos falar de como a teologia feminista se afasta dos fundamentos da fé cristã e da maternidade. Porque, segundo a autora, ela defende o ponto também que as feministas, elas deprimem a maternidade.
Elas falam que a maternidade é o que vai diminuir a mulher, vai desprezar a mulher. Ela ter filhos que vai desprezar, fazer essa mulher agora ficar só em prol dos filhos, porque a mulher que tem a responsabilidade pelos filhos, então vai trazer essa inferioridade. Vai inferiorizar a mulher porque ela se torna mãe. Então vai trazer agora as correntes, né, do feminismo contra o aborto. E o aborto, elas falam assim que você pode abortar porque é seu corpo, as suas regras, né? A autora traz esses pontos e você, ao abortar, você vai ser uma mulher plena. Totalmente contrário à palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos deixou um propósito, que é gerar filhos. Nós mulheres devemos gerar filhos para que, né, nós possamos então ser mulheres completas. E a gente sabe muito bem aquelas mulheres que se tornaram mães, que sim, quando a gente tem filhos, nós nos tornamos mulheres mesmo. Isso traz mais sentido para a nossa vida. Mas as correntes feministas, elas falam que não. Que quando a mulher ela tem controle sobre o seu corpo, quando ela, né, decide sobre se ela vai ser mãe ou não, querer ter filho ou não, aí sim, ela é uma mulher empoderada. Ela é uma mulher forte, uma mulher guerreira. Isso vai ao contrário da palavra de Deus. E ainda dentro dessa teologia feminista de que sim, é seu corpo, as suas regras, a maternidade é a que atrasa, né? Ela fala que a maternidade é um fardo, ela atrasa a vida das mulheres, traz limitações. Na verdade, isso não é verdade, né? Hoje, se a gente for parar para esse ponto aí, realmente nós não vamos ter filhos, né? Porque o mundo está muito complicado. Mas a Bíblia nos instrui a ter filhos, multiplicar, ter geração. Porque quando nós não temos filhos, tudo vai, né, ficando triste. Eu vejo assim, dessa forma. Porque os filhos trazem um significado muito grande para a vida do casal. E não limita a nada, não. Existem coisas que a gente, sim, vai fazer, né, diferente, vamos dizer assim, quando a gente tem filhos. Existem momentos para cada coisa. Existe um momento de você estudar, de você trabalhar, mas chegou o momento que você decidiu casar. Se você decidiu casar, você precisa, sim, mulher, ter filhos. Você precisa ter filhos, porque filhos são herança do Senhor. Então vem o diabo com as suas mentiras, com as suas ideologias e fala para você que ter filhos não é bom, porque vem, defrontando a palavra de Deus, confrontando, porque a palavra de Deus fala que filho é herança. E herança é ruim, né? Quando fala pra você que tá te dando um presente, uma herança, algo de uma riqueza, muito valor, algo de muito valor, você não vai querer? Com certeza você vai querer. E por que você não quer ter filhos? Porque filhos agora é um desprezo, porque filhos agora é algo ruim, né? Então você analise esse ponto pra você ver que não tem compatibilidade mesmo ser uma cristã feminista. Não existe isso, porque você está indo contra a palavra de Deus. E é isso que a autora vai defender nesse livro, e com muita clareza, com muito expertise. E ainda para defender esse ponto dentro da maternidade, as feministas falam assim que paralisa a carreira. Quando você tem filhos, você não consegue alavancar na carreira, você não consegue ser igual aos homens, porque você está paralisada em ter filhos. Então não tenha filhos. Mas se você é serva de Deus, você não pode ouvir isso, porque você vai contra a palavra de Deus. E quando você, né, carrega esses pensamentos aí feministas de que a maternidade você tem que escolher, que vai te paralisar, que não é algo bom, você está indo contra Deus. Você está deixando de seguir aquilo que Deus fala para você. E Ele fala para você seguir os seus mandamentos. Mas se você está ouvindo essas vozes, porque o mundo é cheio de vozes para tentar nos confundir, para nos afastar de Deus, você está sendo contra Deus. Porque isso são distrações para te deixar realmente longe do seu papel. E quando você está longe do seu papel, longe, afastado dos seus propósitos, daquilo que Deus te criou, a autora fala que isso causa problemas para você. Causa problemas na sua saúde emocional e diversos outros problemas que acarretam na sua vida, porque você se distanciou do propósito de Deus para a sua vida. E ainda, a teologia feminista, ela propõe uma vida longe de Deus. Esses pensamentos que eu já falei antes sobre a maternidade distancia, mas propõe uma vida que você não é salva por um Cristo. Porque ela fala assim, não, a mulher não vai ser salva
por um homem, né? A mulher tem que ser salva por uma mulher, porque Deus é mulher. Olha só a distorção da palavra de Deus. E você às vezes acredita em algumas coisas, falar, não, o feminismo é bom, vou seguir aqui algumas coisas que é boa. Não tem como você servir a dois senhores, né? A Bíblia fala, não tem como você servir a dois senhores, você tem que decidir qual você segue. Porque ser cristã e feminista não está de acordo com a palavra de Deus. Não, você não pode ser cristã e ser feminista, porque assim você está adorando a dois deuses. E você não pode fazer isso, porque a palavra de Deus fala que você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, porque senão você vai pender mais para um do que para outro. Então, ela fala que não acredita em Cristo como Salvador, despreza essa verdade da palavra de Deus. E quando você despreza Cristo, você se distancia da verdade da palavra de Deus. E a verdade é Cristo, né? E se você fala que não pode ser salvo por um homem, então você não pode ser salvo por Cristo Jesus. Então, para entrar no céu, a Bíblia diz, nos instrui que é só por meio de Jesus Cristo. Então, esses pensamentos contrários vai confundir na sua mente. Quando você vê, você está mais distante de Deus ainda. E o nosso terceiro tópico é como você, mulher cristã, pode encontrar nas heroínas da Bíblia e nas mulheres da Bíblia uma fé sólida, uma fé cristã, né? Forte, cheia da presença de Deus. Porque existem muitas mulheres aqui na Bíblia, ela traz aqui um capítulo inteiro, falando de mulheres cristãs que fizeram a diferença, que marcaram a sua geração, e traz também mulheres do Novo Testamento, do Antigo Testamento, para nos mostrar que a Bíblia, ela é uma Bíblia que inclui as mulheres sim, porque as feministas defendem que a Bíblia exclui as mulheres. Leva as mulheres para a escuridão, que as mulheres não têm liberdade, que a Bíblia faz isso. Mas pelo contrário, ela traz o exemplo das mulheres que foram responsáveis por falar de Jesus, que estavam inclusas no ministério de Jesus, as curas que Jesus, né, trouxe às mulheres e a liberdade. Tanto é que ela traz a mulher ali Tanto é que ela traz a mulher que estava ali para ser apedrejada, mas Jesus falou, onde estão os teus acusadores? Jesus sabia da realidade daquela mulher. Então ele trouxe perdão para a vida daquela mulher. Quantas outras? E hoje também no nosso tempo, ela traz exemplos de mulheres cristãs, de mulheres católicas, né, também, que fizeram a diferença e foram canonizadas, chamadas de santas. Então, como é que a religião, né? Ela fala assim, que a religião ela aprisiona, mas o cristianismo, o evangelho de Jesus Cristo, quando ele é pregado de verdade, ele não traz as mulheres, não deixa as mulheres na escuridão, mas sim traz voz a essas mulheres e também traz elas à luz. Isso é verdade, porque a Bíblia, Jesus não excluiu as mulheres. Ah, você é mulher, né? Você está lá, você não pode me seguir porque você é mulher. Quantas mulheres fizeram parte do ministério de Jesus? E na Bíblia, depois que Jesus foi para o céu também, quantas mulheres ajudaram no ministério de Paulo? Quantas mulheres são citadas como heroínas da fé, que estão lá no hall de heroínas da fé, juntamente com os homens? Então, não tem como você, mulher, dizer que o evangelho de Jesus Cristo aprisiona, né? Se deixa você aprisionada. Se você está sentindo dessa forma, você precisa se consertar com o Senhor Jesus. Você precisa pedir perdão, pedir para que o Senhor Jesus entre de verdade no seu coração. Porque quando o amor de Jesus ele entra de verdade no seu coração, você vai entender, mulher, o quanto você é amada, quanto você é apreciada, quanto você é importante para o Senhor Deus e para o reino de Deus. Que você não é uma desprezada. Desprezada era você sem Jesus. Você que não tem Jesus e faz tudo isso aí que defende essas teologias, né, feminista, aí sim, você é desprezada. Mas você que serve a Jesus de verdade, na inteireza, né, que você quer realizar os propósitos de Deus para sua vida, que defende a maternidade, que defende um casamento sólido e tradicional, sim, o Senhor Deus se agrada e você vai se sentir uma mulher completa em Cristo Jesus e uma mulher amada, uma mulher que não precisa ser igual ao homem, porque você entende a sua importância diante do Senhor Jesus. Você faz tudo como para o Senhor Jesus e você vai ser uma mulher completa, sem precisar querer usurpar do papel do homem, ser parecida com o homem. Porque o Senhor já te fez
uma identidade definida. Você é mulher e ser mulher é uma bênção que o Senhor nos deu. Eu espero que esse vídeo tenha trazido luz para a sua vida, clareza a respeito dessa temática que é tão importante no nosso dia atual, sobre feminismo, né? Sobre fé cristã. A mulher cristã ela não pode estar dividida entre o feminismo e ser feminista, defender as ideias ou até mesmo alguns pontos, né? Que você fala, não, esse aqui eu posso ser feminista. Não. Porque assim você vai estar dando lugar para servir dois senhores. Então espero que esse livro, você leia esse livro, que é maravilhoso, traz muito sobre a história do feminismo e também contrapõe com a palavra de Deus. Traz versículos nos mostrando que sim, nós mulheres nós mulheres cristãs, devemos ter convicção daquilo que nós somos chamadas para ser, do nosso propósito em Cristo Jesus, da nossa identidade. Porque quando nós somos determinadas, entendemos verdadeiramente quem nós somos em Jesus Cristo, nós não nos sentimos umas mulheres, né, submissas, capazes dos nossos esposos. Não, porque a gente vai entender que a nossa voz, o nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de servir a Deus é diferente do homem. Nós temos mais sensibilidade, que o nosso jeito de trabalhar para o reino de Deus é diferente da dos homens, e assim você vai entendendo o seu propósito e você vai servir a Deus com mais qualidade e você vai ser uma defensora da Bíblia, dos conceitos, dos fundamentos que a palavra de Deus nos traz. E essas coisas, esses pensamentos teológicos feministas você vai deixar para lá e vai ser uma pessoa, uma mulher que irá combater esses temas, vai fazer com que as nossas meninas hoje, que nós estamos criando, né, que nós temos acesso às nossas meninas, elas serão cristãs verdadeiras, cheias de convicção de quem elas são em Cristo Jesus. E não vai deixar com que esses pensamentos, essas distorções da palavra de Deus entrem no coração dela, porque elas já vão estar preparadas para combater esses pensamentos. Porque a verdadeira liberdade e plenitude para nós, mulheres cristãs, mulheres de fé, não está em seguir as ideologias do mundo, mas em seguir a palavra de Deus. Porque quando nós seguimos a Bíblia, você está, sim, prontinha para combater essas ideologias. Essas ideologias não vão te enganar, porque você é uma mulher que lê a Bíblia. Porque o livro mais importante que você deve ler e entender é a Bíblia, a palavra de Deus. Aí depois você lê outros livros como esse aqui, para te ajudar a estar mais convicta de quem você é em Cristo Jesus. E qual é a sua opinião sobre tudo que você ouviu nesse vídeo aqui? Deixe aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. E você, já leu esse livro? Se ainda não, leia que você vai gostar muito. Aproveite esse momento também, já se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e também ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal. Que o Senhor Jesus abençoe você e sua família e eu te aguardo nesse vídeo que aparece aqui na sua tela. Até lá!